Oi, vamos dar continuidade à aula 1 com o título 2 da aula, que é a evolução do direito processual, né, historicamente falando. Então, vamos ver aqui um slide para a gente acompanhar melhor. Então, das origens remotas, né, do direito, né, do processo romano ao processo comum, o processo que temos hoje, né? Então, inicialmente, vamos falar da actio e do ius. Actio seria o direito de ação, e ius, o próprio direito de uma norma estabelecido, como o direito de liberdade, o direito à vida, são direitos estabelecidos por uma lei, são direitos, ius. A ação seria esse direito de ir até um poder ou de ir até o Estado para que esse direito fosse colocado em prática, a exigência de que esse direito fosse colocado em prática. É isso? Os romanos, né, os processualistas romanos, confundiam a actio, o direito ao Estado, com o ius, o direito estabelecido em uma norma. Então, para eles, eram conceitos inseparáveis. Eles que só podia ter um ius quem tivesse um actio. E só existia uma actio quando houvesse um ius, assim reconhecendo pela avaliação do pretor. Então, o pretor que avaliava, né, se eles tinham direito, esse direito. Eles ignoravam a possibilidade de não ser acolhida a pretensão de direito material, ou seja, de que a ação fosse recebida, analisada e negada. Haveria o direito de ação, nesse caso, se negada, mas não haveria o direito material, que seria aquele garantido por uma norma. É isso? Então, em outras palavras, julgado improcedente o pedido, não teria havido exercício regular do direito de ação? Não houve o exercício regular do direito de ação, não houve. Ele não requereu, não pediu, não foi em juízo, e aí foi negado o pedido, foi o juiz, teve o direito de ação, mas o direito não era válido, não é isso? Então, não se podia confundir esses dois institutos. O que então teria tirado o judiciário da inércia? Quem teria tirado o judiciário da inércia, né? Se não fosse esse direito de ação, mesmo que julgado improcedente. E eles confundiam isso, e hoje a gente sabe, como vocês vão ver mais na frente, sobre isso. Não precisam se preocupar. É só para exemplificar. Então, eles usavam as terminologias actio e ius. E, por enquanto, eles não tinham a terminologia de processo, somente de ação e direito. Né? Direito de ação e o direito estabelecido de uma norma, como o direito de liberdade, o direito à vida, como eu falei, está lá estabelecido, na norma. E a actio seria a pretensão, né, de ir a juízo, a pretensão resistida, e se foi a juízo, para requerer esse direito. Então, tudo isso vocês vão ver mais na frente, mas o que é importante ressaltar é que só existiam esses dois institutos, ainda não, eles não usavam a terminologia processo, e eles ainda estavam muito longe de ter uma coisa, um processo. Só mais na frente que nós iremos ver que começa, né, a surgir o processo mais na frente. Então, nessa fase, dessas três fases, né, ainda, como eu falei, ainda estava distante para ser como hoje nós somos. Na primeira fase, que a gente vai estudar, temporal, né, nessa fase, que a primeira fase aí, anteriormente, falando de anos, inicialmente era lex actionis,
ações previstas em lei. Na segunda é performance, processo formulário. A terceira, cognitio extraordinária. São palavras latinas e se lê no lugar do T, o C, né? Como se fosse um C. Legis actionis, performance, processo formulário, cognitio extraordinária. Na legis actionis, 754 a.C. e 149 a.C. eram duas fases processuais distintas que existiam nessa época. Então, ele já tinha uma certa maturidade, né, assim, digamos, em fases de processo. Hoje nós temos 5 fases de processo, mas naquela época tinham duas. Primeiro, eles reconheciam a ação, né, a action. A pessoa ia lá, conversava com o juiz de forma oral mesmo, dizia, não, você vem, tem direito, vamos lá. Não, você não tem direito. Então, ele não tinha direito nem à ação, o juiz é que dizia, você não tem direito à ação, não. Já eliminava logo o direito dele material. Se ele não tinha direito à ação, não tinha também direito material. E hoje a gente sabe que é diferente. O que vocês precisam observar é que é diferente a action e o direito material. O direito de ação e o direito assegurado. Uma norma. Depois vocês vão ver mais na frente, como eu já disse. Isso tudo vocês vão ver mais na frente. Ficarem, né, apreensivos. Então, essa fase do processo, a do reconhecimento da action, era a fase que se desenvolvia perante um juiz. E tinha outra fase, que era de instrução e julgamento, que se realizava perante um ou mais árbitros escolhidos pelas partes. E aí já não era frente ao juiz, já era pelas partes. Instruía, que, né, uma fase probatória, né, julgava, e era tudo frente a árbitros, não frente ao juiz. Na lex actionis, ocorria excesso de formalismo. Era um procedimento oral, mas que continha muitas exigências, muitos ritualismos, né? Então, não era uma coisa assim realmente fácil. As ações na legis actionis eram em número de 5, achavam-se estabelecidas em caráter geral. Ou seja, existiam esses números lá, iam se encaixando nesses 5 números de ações, não existiam outras. Né? Isso é isso, e encaixando esse direito aqui material, ou esse direito aqui que se quer, ele se encaixa nesse tipo de ação, nesse tipo de ação. Então, nós vamos colocar aqui, com esse nome, vamos fazer tal procedimento. Então, era assim que eles faziam. Já a performance, que era de 149 a.C. ao século III, né? 2001 depois de Cristo a 300 depois de Cristo, mais ou menos, né? Por aí, foi o mais profícuo período do processo romano, porque na performance começou a se escrever, né, nos formulários, e também tinha as duas fases que eu já falei, né, a fase do reconhecimento, em que o juiz falava, não, tem sim, tem ação e tem direito, né, o juiz tem atos e aceitava aquela pessoa, né, para seguir o seu processo, e o juiz é que determinava isso. E tinha a segunda fase do processo, que era a instrução e julgamento, que se realizava também, ou perante um ou mais árbitros escolhidos pelas partes. Não era juiz, né, eram árbitros. Que a parte escolhia e você vai decidir para a gente aqui. E a pessoa, né, um terceiro, decidia quem tinha razão.
o juiz ou o pretor, ao reconhecer a existência da axio, da ação, né, equacionava ali de uma forma correspondente à sua natureza, ou seja, se tinha uma natureza tal, aquele direito que ele estava solicitando, enquadrava na ação tal. Se tinha um direito Ó, se enquadrava mais ou menos na ação Ó, um exemplo. Então, eles adaptavam, né? Eles colocavam de acordo com a natureza. Classificavam as ações de acordo com a natureza. As ações eram concebidas pelos pretores e registradas nos respectivos álbuns. Então, eram criadas na hora. Não eram como no Live Actions, em que o juiz enquadrava nas 5 ações já estabelecidas. Não. Na performance, o juiz, ou o pretor, no caso, o pretor, ele concebia na hora a ação. Não era uma ação dentre as 5 ações, podia ser uma outra. Então, as ações eram concebidas pelos pretores e registradas nos respectivos álbuns. Né? Começou, na performance era uma fase oral, mas começou com esses registros, nesses respectivos álbuns, começou a ser um procedimento escrito. Na Cognition, esta ordem, por volta do século III, a 528, 534 depois de Cristo, há uma só fase judicial e surge a figura do juiz como órgão estatal. Então, houve um retrocesso, né? Aí só temos uma fase processual e era judicial e surge a figura do juiz. Evoluía no sentido de que, né, tem a figura do juiz, mas não tem 2 fases, como os outros tinham. Como as outras fases tinham, né? Então, houve a queda do Império Romano, né, do Ocidente, no ano de 476 depois de Cristo. Aí dá-se o domínio dos povos bárbaros de origem germânica. Então, o direito por estes criados era rudimentar, e o processo é um misto de regras e preconceitos, né, religiosos. Eles tinham penas cruéis, não penas realmente, por isso que digo bárbaros, né, os bárbaros, que eram pessoas muito cruéis, penas com fogo, e eles colocavam as pessoas em determinadas situações, e se as pessoas se libertassem daquelas situações, era porque Deus queria. E se as pessoas não conseguissem se libertar, é porque Deus também queria. Então, eles eram cheios de colocavam as pessoas, né, em situações realmente difíceis. Eram preconceituosos, né, e cheio de coisas ruins, assim. Então, com a criação das primeiras universidades no século XI, o direito romano voltou a ser estudado sistematicamente de par com o direito canônico. Aí, quando voltou, né, a renascer todos aqueles conceitos, né, que já existiam, mas que foi por um tempo, por essa mistura, né, com esse direito bárbaro dos povos germânicos, essa mistura fez com que houvesse esse retrocesso, como eu falei. Mas com a criação das primeiras universidades do século XI, isso foi mudando. E surgiram as glosas ou os comentários jurídicos. E dos principais glosadores da época era Búlgaro e Acúrcio. Então, da conjunção do processo germânico com o processo romano canônico, surgiu o processo comum. É uma evolução na história do direito processual. E é isso. Com a junção desses ramos, né,
E a complementariedade, né, eles vão se complementando e à medida que a sociedade vai evoluindo, vão aproveitando o que cada um dos ramos de direito tem a apresentar e vai evoluindo e surge o direito processual, né? E é isso que eu queria falar nessa aula. Vamos ter mais duas aulinhas, dois vídeos sobre a evolução, né, do direito processual, a história. Fiquem com Deus e até a próxima.